Olá, povo abençoados do Senhor Jesus Cristo, que a presença do Pai, que a presença do Filho, que a presença do Divino Espírito Santo esteja aí sobre o seu lar, esteja aí sobre a tua casa, a sua família e sobre o teu local de trabalho. Amém? A todos vocês, meus amigos católicos, que Deus os abençoe poderosamente. A vocês, meus amigos evangélicos, que Deus os abençoe poderosamente. A vocês, meus amigos espíritas, que Deus os abençoe poderosamente. E a todos vocês que não professam nenhuma religião, que Deus abençoe vocês também poderosamente. Amém? Hoje eu quero compartilhar mais uma palavra abençoada para a tua vida, para que Deus venha trazer paz interior para dentro da tua alma, para o teu coração, de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Amém? Graças a Deus. E eu quero hoje estar compartilhando, irmãos, com vocês sobre o poder das nossas palavras. As nossas palavras, sabia que elas têm poder? Isso é muito forte, irmãos. As nossas palavras, a Bíblia mostra para nós que elas têm poder de curar e também têm poder de ferir. É verdade. Eu quero compartilhar daqui a pouco um texto com vocês, né? E muitas vezes, irmãos, muitas pessoas não estão sabendo usar a sua boca, usar a sua palavra. Às vezes, irmãos, pessoas usam, a palavra, para ofender, para destruir pessoas, e isso não é bom, Sabia, irmãos, que nós temos que saber até mesmo falar como Jesus ele falava. Jesus ele nos ensinou muito através da palavra. Amém? E eu quero compartilhar com vocês hoje. Sabia que muitas das coisas, irmãos, que nós falamos, que às vezes falamos palavras que prejudicam a outras pessoas, ou sai palavras negativas da nossa boca. Sabia que muitas vezes é porque isso está no nosso coração e também na nossa mente. Então, irmão, somos o que dizemos. Então, nós somos aquilo que nós dizemos. Então, nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes a cura das nossas emoções, feridas, passa pela renovação da nossa mente. Então, grande parte de muitas doenças espirituais, emocionais e físicas, ela tem uma origem que vem da nossa mente. Então, a mente, irmãos, é quem tem o controle da vontade, das emoções, Então, a nossa mente, ela é responsável pelas decisões das nossas vidas. Sabia? O fracasso ou a vitória, a alegria ou a tristeza depende das nossas atitudes, depende daquilo que está passando na nossa mente e no nosso coração. Então, irmãos, a nossa atitude mental, nós temos que entender isso é muito forte, isso vai fazer bem se você entender. Existem pessoas, irmãos, que jamais conseguem vencer diante da sua vida. O motivo está na forma como pensam, na forma como falam e na forma como agem. Então, muitas vezes, irmãos,
o pensar daquela pessoa, o falar daquela pessoa, o agir daquela pessoa tem prejudicado a sua vida. Então, irmãos, a nossa atitude mental tem um poder maior do que imaginamos. Então, a Bíblia fala, irmãos, aqui que no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha que coisa impressionante. A morte e a vida estão no poder da língua. E é isso que a Bíblia vai nos mostrando. A palavra de Deus, irmãos, ela também mostra também para nós que muitas vezes, irmãos, nós falamos palavras que prejudicam, que destroem, palavras negativas que saem da nossa boca. A Bíblia fala também para nós no livro de Tiago, no capítulo 3, irmãos, olha só, a Bíblia fala assim: todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio. Em tudo o mais, podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio dos freios de sua boca. Olha para você ver o poder que tem a nossa boca, a língua, para nós aprender a governar ela, a dominar a nossa língua, a nossa boca. E aqui, nessa palavra aqui do livro de Tiago, irmão, no capítulo 3, aqui a palavra de Deus, ela continua dizendo assim, que é um leme minúsculo, a língua, é um leme minúsculo, faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado. Olha que coisa impressionante. E depois também mostra, irmãos, olha para você ver o poder que tem a palavra que sai da nossa boca, a língua. Aqui ainda fala, versículo 5, também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar por meio de uma fagulha pequena. E a língua é a chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. Olha que coisa impressionante, irmãos, que há o poder das nossas palavras, que quando nós falamos palavras negativas, a gente vê, irmãos, que isso coloca, a Bíblia fala assim que incendeia, é como incendiar uma floresta, é como pôr fogo, e aquilo causar um estrago, uma destruição enorme quando sai das nossas bocas. Então, irmãos, nós temos que aprender a usar a palavra, a nossa boca, com a nossa palavra sair com um sabor como de Jesus. Jesus, ele mostra isso para nós. Nós temos que aprender, irmão, usar a nossa voz. Quer façamos sinais com as mãos, capacidade de comunicar os nossos pensamentos, sentimentos, É como um presente quando você sabe usar a sua língua, a sua boca, a palavra que sai da sua boca. A Bíblia fala que ela sai como um presente para edificar. Olha só, e não vai destruir. A gente vê isso aqui. A Bíblia mostra para nós isso, irmãos, que nós temos que aprender como Jesus nos ensinou. Ele ensinava, ele sabia quando falar. É isso que nós temos que aprender sobre essa palavra. Muitas vezes nós temos que aprender, irmãos, a falar. Tem situações que não é momento de falar. Tem situações que é momento de nós ficarmos calados. Falar faz parte do nosso dia a dia, mas não precisamos falar o tempo todo.
Então a Bíblia diz para nós que tem situações que devemos ficar calados, não é verdade? Ficar calado quando outros falam. Às vezes, tem situação dentro de um lar, está um conversando, batendo boca, e começa aquele bate-boca, e um fala de um lado, outro fala do outro, e de repente começa a incendiar com palavras negativas e causa um transtorno dentro do lar, ou até mesmo num local de trabalho. Então, igreja, nós temos que ter sabedoria, como a palavra de Deus ela vai nos mostrando aqui. A palavra de Deus ela mostra para nós, irmãos, que a morte e a vida estão no poder da língua. E aqui nós entendemos, irmãos, que Jesus ele nos mostra que nós temos que aprender a falar. Quando falar, tem um momento certo. Então nós temos que entender isso, irmãos. Tem momentos que não é momento de você falar um determinado momento. Às vezes é momento de você ficar calado, orar, pedir a Deus a direção, e no tempo certo a palavra vai sair certa da sua boca, e não vai sair uma palavra para destruir ou para causar um transtorno maior. E a Bíblia fala, irmãos, que Jesus ele sabia isso. Quando era melhor o momento de falar? Uma certa vez Jesus queria dar uma palavra forte, dura para os seus discípulos, E a Bíblia fala no livro de João, no capítulo 18, versículo 33 e 37, Jesus, ele sabia que naquele momento não era momento de falar, E ele falou assim, Jesus diz assim, Jesus falou, certa vez ele disse aos seus discípulos, ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não são capazes de suportar. Olha que coisa linda, irmãos, saber o momento de falar. Aquele momento não era o momento que Jesus podia falar, que ele mostra que podia sair palavras mais duras, e ele falou, ainda não é o momento, ainda não está na hora, mas vai chegar o tempo que eu vou poder falar com vocês. Então, irmãos, isso é muito importante, a gente aprender com Jesus. Nós aprendemos a falar no momento certo. E o que falar? Isso é importante também, irmãos, porque nós devemos escolher as nossas palavras com cuidado, Cuidado para não sair palavras que destrói, palavras que prejudicam, A Bíblia vai mostrando isso aqui para nós, irmãos, que o inimigo, ele quer usar a boca das pessoas para sair palavras que machucam, Às vezes isso acontece, e quando sai, irmãos, aquilo não tem como você voltar, não tem como trazer de volta, já saiu e aquilo prejudica. A palavra de Deus ela nos diz, irmãos, que não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida, mas somente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, para transmitir. Amém, igreja? Que sai palavras que edifica, e eu estou profetizando que essas palavras vai sair da sua boca, vai ser palavras que vai edificar a vida de muitas pessoas, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que nós temos que aprender, irmãos. Como falar? Nós temos que aprender isso. Quando falar, o que falar e como falar, porque devemos falar de modo agradável, que isso vai ser importante. Então, irmão, quando Jesus ele estava aqui na terra, e ele começou a nos ensinar muito através das suas palavras, que saíam palavras agradáveis, palavras que tocavam no coração das pessoas de uma maneira tão maravilhosa, que aquelas pessoas, irmãos, elas chegavam até Jesus e iam, e todas elas eram curadas, todas elas eram abençoadas, todas elas eram
totalmente tocada pelo poder da palavra. Isso é muito lindo, irmãos. Graças a Deus. Nós sabemos que Jesus, irmãos, ele era um homem comum aqui na terra. Ele andava no meio das pessoas comuns, ele vivia no meio dos doentes, ele vivia no meio das pessoas necessitadas, ele vivia no meio, na casa dos pecadores, como ele foi na casa de Zaqueu. E a Bíblia fala, irmãos, que Jesus era um homem que ele se misturava no meio das pessoas. Mas quando ele abria a boca, aleluia, saía poder, saía fogo, saía unção. E as palavras de Jesus, irmãos, as palavras de Jesus que saía da sua boca eram palavras agradáveis ao coração das pessoas que o ouviam. Amém? E eu profetizo que as palavras que saem da sua boca vai sair palavras agradáveis, que vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família e vai abençoar o seu local de trabalho, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nessa tarde, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Deus, mais uma vez iniciando, Deus, esse momento de oração, de cura, de bênção para dentro desta casa, para essas famílias, meu Deus, para essas pessoas que estão acompanhando essa ministração. Senhor, eu abençoo cada um dos teus filhos, ó Pai, e eu creio, Deus, que a palavra que sair da boca deles agora, Pai, são palavras que vão ser agradáveis do modo que Jesus nos ensinou, Pai, e que não vai deixar, ó Deus, as pessoas ser feridas, atingidas. Pai, em nome de Jesus, limpa, Senhor, esta mente, limpa, Senhor, este coração, meu Deus, toca, Senhor, aí de uma maneira poderosa, Pai, cura, Senhor, as feridas que estavam na mente, no coração dessa pessoa, na alma, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu profetizo agora, Pai, que hoje a palavra que sair da sua boca, ela tem poder, mas o poder é para operar milagre, para o curar, para ser abençoado. Receba aí essas promessas na sua mente, no seu coração, através da oração da fé, em nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus abençoe vocês, irmãos, poderosamente. E se essa palavra foi bênção para a sua vida, para a sua casa e para o seu coração, palavras que saem da sua boca têm poder. Você vai aí compartilhar essa ministração, dá o seu like, inscreva aí no canal, amém? E aí manda o seu comentário e nós vamos estar dando continuidade nessa ministração em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente, do seu amigo missionário Pedro Lagos. Fica na paz, em nome de Jesus.